Olá, tudo bem com você? Vamos aqui continuando o nosso assunto empreender em família, ter negócios familiares, cuidar de empresas familiares. E o tema de hoje? Gestão do tempo. Todo mundo me fala, Rejane, como é que eu faço para dar conta de todos esses papéis? Cuidar da empresa, cuidar da família, cuidar de mim, cuidar de tudo, né? Então, gente, ó, não há milagre, né? O dia não se estica em mais de 24 horas, então já que não dá para gerir o tempo, a gente tem que gerir as nossas atividades, a nossa rotina, o que a gente faz, o que a gente escolhe, o que a gente quer. E para isso é preciso ter muita clareza. Para isso é preciso entender o que eu quero dessa vida, porque vai envolver dizer muitos nãos, isso é muito difícil. Vai envolver escolhas, que também é difícil. Vai envolver uma organização, que para algumas pessoas não é fácil. Desde organizar as atividades do seu negócio, as atividades que fazem ele girar, que já existem, as atividades para ele crescer, que você precisa se desenvolver, as atividades de casa, as atividades de família, as atividades da comunidade que você participa. Enfim, é preciso gerir tudo isso, né? Então não é gerir o tempo, é gerir as minhas atividades dentro do tempo que eu tenho disponível. E hoje a gente tem uma diferença muito grande no tempo disponível, né? Com crianças em casa, com filhos em casa, tendo que acompanhar as atividades escolares, a rotina toda mudada. Então a gente precisa ter um filtro muito bacana para que a gente consiga. E hoje eu vou deixar aqui algumas dicas para você. Se você gostar, depois compartilhe, marque aí outras pessoas que precisam também dessas dicas. E também gostaria de receber a sua dica. Me conte aqui o que é que você tem feito que deu resultado. Porque tem dicas que dá resultado para alguém, já não dá para outra pessoa, né? Cada pessoa tem a sua estratégia, o seu modo de ser, então não tem receita pronta. A nossa atividade aqui é compartilhar as dicas e você vai ver o que se encaixa na sua vida, na sua realidade. E eu também quero aprender com você. Compartilha comigo o que você tem feito, que eu vou ficar muito feliz em receber, tá bom? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e também vou compartilhar depois, contando de onde veio aí essa dica valiosa. Então vamos lá. Existe um livro, já é antigo, talvez você tenha lido, talvez não, que chama Tríade do Tempo. E nele vem um questionáriozinho, que ao responder esse questionário, você identifica os seus ladrões de tempo. É um questionário que você vai colocando se parece com você, na maioria das vezes, não, nunca, talvez. E depois, ao final, você soma uma pontuação e vê ali se você está gastando o seu tempo com atividades rotineiras, que seriam circunstanciais, se você está gastando o percentual de cada um, né? O percentual que você gasta em atividades importantes e o percentual de tempo que você gasta em atividades urgentes. Rejane, qual que é a diferença? O circunstancial são aquelas atividades que se você não fizer hoje, fizer amanhã, não vai ter impacto nenhum no seu resultado. Você pode deixá-las para depois ter um cronograma, né, para fazer. As importantes é aquela que você tem que fazer hoje para o resultado que você busca. Seja o resultado na sua empresa, seja o resultado na sua vida. E as atividades urgentes é aquilo que era importante, você não fez e hoje já se tornou urgente. E na grande maioria dos casos, de todos os treinamentos que eu já apliquei, em treinamento corporativo, em processos de coaching, em processo de mentoria, a grande maioria das pessoas acaba tendo um percentual muito grande de acudir emergência. Por quê? Porque o que era importante foi sendo procrastinado, e aí quando vê tem que fazer, mas e aí? Tem que fazer como urgente, né? E o que é? A gente precisa utilizar o nosso maior percentual de tempo nas atividades que são importantes, aquelas que se virar hoje ela vai virar uma urgência, porque eu faço ela de mente fresca. Outra coisa, tudo que for assim mais difícil de fazer no seu dia, aquele desafio que você tem que enfrentar, enfrenta logo pela manhã.
você tem muito mais energia, o seu cérebro tá descansado. Quando a gente vai deixando, isso aqui eu deixo pra depois, pra depois, pra depois, vai ficando muito mais difícil. Porque depois você já teve um dia exausto, cheio de coisas pra pensar, sua mente já não é a mesma, seu cérebro tá cansado. E aí você vai procrastinar e vai virar uma atividade urgente pro outro dia. E de todo jeito vai ter que fazer, não vai ter como correr, né? Principalmente na vida dos negócios, tem atividade que a gente ama, tem atividade que a gente odeia, mas todas a gente precisa fazer, não é isso? Então, quem quiser depois, deixa no comentário para mim, eu mando o e-mail pelo direct, a gente conversa e eu mando para você o PDFzinho desse teste, tá? Para ver como é que você tá usando seu tempo. Com coisas circunstanciais, na grande maioria das vezes, com coisas importantes ou com atividades que já se tornaram urgentes, tá? Vou amar compartilhar com você. Outra dica é a priorização do seu tempo. Rejane, como que eu priorizo? Aprendendo a dizer não, né? Para mim, Rejane, o aprender a dizer não veio depois da participação em vários cursos, em várias mentorias, para entender que o meu não é para desagradar o outro, que eu posso dizer um não, olha, agora, nesse momento eu não posso te ajudar, mas amanhã eu posso, ou na semana que vem eu posso, ou nas minhas férias eu posso, ou no mês seguinte eu posso, vai depender da demanda, qual seja ela, né? Mas a gente precisa aprender a dizer não. Principalmente depois a gente vai falar de perfis comportamentais, tem alguns perfis que têm mais facilidade. Dá um não na lata e tá tudo bem. Tem pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. Geralmente pessoas que gostam muito de agradar o outro. E aí as suas atividades importantes vão ficando tudo para depois. Porque você vai acolhendo o que é do outro, o que é do outro, todo mundo que levanta a mão, opa, me ajuda aqui. Se você está pronto para ajudar o tempo todo, o que que você se tornou? A agenda do outro. Então, quem não tem prioridade, quem não anota o que tem que fazer, a Rejane anotar como? E-mail eletrônico, e-mail de papel, em agenda de qualquer modelo, tá? Eu hoje uso a agendinha online do Gmail no meu celular, porque eu vou lançando tudo ali e eu não me perco. Então, é dizer não. Seja para um colaborador, seja para alguém da sua família, seja para um amigo, seja para alguém da comunidade, seja até para um cliente, para um parceiro de negócio. Olha, eu não consigo te ajudar nesse momento, mas em tal situação eu vou conseguir. Ou eu vou buscar quem consegue te ajudar agora, entendeu? Eu não preciso parar tudo que eu estou fazendo para acudir o outro no tempo dele. Eu posso fazer isso no meu tempo. Faz diferença para você? Pois comenta aqui, o que você achou disso? Outra dica eu fiz numa mentoria de produtividade, que é organizar as atividades em blocos, né? Geralmente, quem lida aí com uma empresa familiar, existem questões da família, existem questões da empresa, existem questões pessoais, existem questões que é de capacitação contínua. Então, se eu deixo amanhã da segunda-feira para tais atividades, à tarde da segunda-feira para X atividades e vou organizando a minha agenda em blocos. Isso também ajuda. Agora, o que eu gostei demais de aprender numa mentoria que eu fiz foi o seguinte: deixar um bloco da semana, por exemplo, a quarta-feira de manhã, para coisas que caiu de paraquedas. O que cai de paraquedas do dia a dia? Revisão do seguro do carro. Agendar uma consulta, essas consultas que são agendadas com antecedência, que não faz parte da sua rotina diária, vai cair de paraquedas, você tem que organizar ali. Joga tudo para esse bloco, que é o ACOD, sabe? Porque sempre você não vai ter que ficar com atividades distintas picando a sua rotina, porque você reuniu ali um bloco de tempo para resolver tudo isso. Outra coisa que eu aprendi, que eu achei super importante, isso foi no MBA de liderança que eu fiz, foi de você ter um tempo na sua agenda de você com você mesmo. Rejane, por que isso? Porque eu preciso parar para pensar, né? Eu preciso pensar na minha vida, nos meus sonhos, nos meus objetivos, nas minhas metas. Eu preciso pensar na minha empresa, para onde ela vai, que estratégia eu vou usar. Então eu tenho que ter no mínimo aí um bloco de 2 horas por semana, em algum dia da semana, para eu parar e pensar. E ficar quieta, sem intervenções, para pensar em tudo que eu preciso orquestrar e organizar. A agenda também, ela é importante ser organizada na sexta para a semana seguinte, porque assim você vai ter mais domínio do seu tempo. Gente, voltando, tá?
Aqui são dicas diversas. Vai caber na vida de alguém, não vai caber na vida de outro alguém. E tá tudo bem. É o que couber na sua vida, tá? Eu terminei de ler agora, eu ganhei um livro já tem um tempo, mas não tinha conseguido ler ele ainda, que é aquele O Milagre da Manhã. No que diz esse livro? Que para você ser mega produtivo, produtiva e conseguir alcançar aí as suas metas pessoais, profissionais e também do seu negócio, você precisa acordar 1 hora mais cedo do que você acorda. Ou seja, se acordar às 7, acordar às 6, se acordar às 6, acordar às 5. Para que você tenha um tempo de mente fresca, de mente tranquila, leve e saudável, para orquestrar algumas atividades e essas atividades vão te dar energia ao longo do seu dia, né? Dentro dessas atividades que se faz nessa 1 hora, tá um pouquinho de atividade física, um pouquinho de leitura, um pouquinho de meditação, um pouquinho de visualização e tem um quinto item que eu me esqueci aqui agora. Mas vou tentar e depois eu conto pra vocês no que deu. Se tem alguém aqui que já pratica, porque esse livro é muito conhecido, me conta aqui se já pratica, se funcionou, se não funcionou, onde é que travou. Mas vamos juntos buscar aí a melhor opção para gestão do nosso tempo, tá? Vamos compartilhando. Eu só introduzi o assunto, porque esse assunto é tópico para muitas horas de conversa. Ó, um beijo no seu coração. Se você conhece alguém que tem aí uma empresa familiar, além de você, ou se você não tem, indica aí esses vídeos para que essa pessoa também possa se beneficiar, se equilibrar aí nessa loucura de empreender e cuidar da família. E vamos criando aqui essa comunidade de apoio mútuo a essas empresas que na maioria das vezes são fonte única de receita para essa família, ok? Ó, beijo no seu coração, até mais!